O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. ONU alerta que situação na Bolívia pode sair do controle. Já saiu, né? Pois é. A gente começa aqui o nosso giro pela Bolívia, já que no final de semana a Michelle Bachelet, alta comissária de Direitos Humanos da ONU, disse que estava ocorrendo o uso desnecessário e desproporcional da força pela polícia e pelo exército, que pode forçar a situação na Bolívia a sair de controle. No final de semana, já eram 18 mortes. No final de semana. Aí agora a gente vai fazer a trajetória da semana para ver o que aconteceu. Também no último sábado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tinha registrado 9 vítimas fatais e 122 feridos de sexta para lá. Tipo, de sexta para sábado, são esses os números que, então, já somavam no total 23 pessoas mortas e 715 feridas. E aproveitando que você citou, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles anunciaram na quarta-feira, dia 20, depois do que você disse, que vão realizar uma visita de caráter urgente à Bolívia, começando hoje, dia 22 de novembro, até o dia 25 de novembro, devido ao que eles consideram como um risco de impunidade para violações de direitos humanos durante repressão a protestos realizados no país, e classificou como inadmissível um decreto da presidente interina, Janine Áñez, que eximia de responsabilidade penal os militares envolvidos na repressão de protestos. A gente já vai falar desse decreto. E também coloca que os ataques à imprensa foram registrados como inadmissíveis, incluindo aí ameaças de fechamento de canais de televisão, detenção de funcionários, queima de instalações de rádios e pressões contra trabalhadores da imprensa. E nesse caso, inclusive, profissionais estrangeiros. Isso. Teve uma jornalista argentina que a gente vai falar dela. E também teve o caso dos médicos cubanos, que também sofreram hostilidades. Muitos deles já voltaram para a ilha, né? Naquela mesma retórica aqui do Brasil, né? De que seriam guerrilheiros infiltrados, enfim. E aí a gente... Então vamos voltar para a ordem cronológica, feita essas especificidades sobre duas organizações de direitos humanos internacionais. Também no final de semana, a Janine Áñez disse que o Evo Morales, se ele retornar à Bolívia, ele tem que responder à justiça por irregularidades nas eleições de outubro e denúncias de corrupção. O Evo disse numa entrevista... Aí aqui nesse bloco eu vou inclusive recomendar algumas entrevistas para vocês lerem, A gente não vai repercutir as entrevistas como um todo, primeiro por uma questão de tempo e principalmente também porque não é um material nosso, seria inclusive talvez uma forma de plágio ou roubar propriedade intelectual, não sei. Porque o Evo Morales disse que ele quer voltar para a Bolívia, ele está disposto a voltar o mais rápido possível para a Bolívia, e aí, por conta dessa declaração, a Janine Áñez disse que, se ele voltar, ele não será bem-vindo, E o MAS, o partido do Evo, soltou uma nota no final de semana sobre essa declaração, dizendo que não entende por que a presidente interina tem tanto medo de Evo Morales. E aí aconteceu também uma cena bizarra, no final de semana,
em que integrantes do governo foram mostrar para a imprensa, né, o quarto do Evo Morales, né, a cama do Evo Morales. Mas ele dorme numa cama. Parte da narrativa era mesmo essa. Sim. Tipo, ele é um indígena, mas ele dorme na cama. Ele diz que é indígena, mas dorme na cama. Porque não dorme no como se fosse uma rede, pelo que eu entendi, né? Que seria ali uma forma de em algumas comunidades mais tradicionais da Bolívia, na verdade, se dorme em redes. Alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Mas aí ele seria entre aspas, um traidor. Não sei, porque ele dorme numa cama. Sei lá. Aí, continuando. Nós tivemos confrontos em Cochabamba entre policiais e cocaleiros que deixaram 8 mortos no final de semana. Tá? E pelo menos 20 feridos. Aí o Evo Morales, numa entrevista à CNN, dizendo que isso é um massacre e que ele lamenta o número de mortos. Tá? Esse episódio de Cochabamba que contribuiu para as reações das organizações internacionais de direitos humanos. Aí, continuando. Também no fim de semana, a presidente interina, a Jeanine Áñez, assinou um decreto designando cerca de 20 milhões de reais às Forças Armadas do país. Tá? O decreto 4082 transfere esses recursos para aquisição de equipamentos, segundo a presidente interina, para recuperar o material destruído durante manifestações, a fim de iniciar sua recuperação e poder continuar com seus serviços na Bolívia, tá? Segundo as autoridades locais, era apenas para reposição de equipamento e de munição, tá? Então, assim, nesse caso, soa, digamos assim, estranho você liberar 20 milhões de reais, meio que, não vou dizer do dia para a noite, mas para um programa de reequipamento durante esse processo de manifestações. Isso quer dizer uma das duas coisas: ou as Forças Armadas Bolivianas não possuem um arsenal disponível para o seu eventual uso, digamos assim. Então, assim, já acabou a munição, já acabou os recursos, ou então planeja-se uma operação ainda maior, né? Então, de qualquer maneira, mostra algum problema, ou na ponta do começo ou na ponta do final. Aí, continuando. O Evo Morales, no México, deu uma entrevista à BBC que foi publicada em português no site da BBC Brasil ao Gerardo Lissardi, tá? Essa é uma das entrevistas que eu sugiro a leitura para quem estiver interessado. Novamente, não vamos repercutir ela aqui por inteiro, porque não é um material nosso e iria ficar bastante demorado. Uma entrevista foi bastante extensa, e para quem quiser pode assistir a entrevista em castelhano no canal do YouTube da BBC. São cerca de 40 minutos de papo. Serve inclusive de sugestão, que recentemente teve um ouvinte nosso que até pediu sugestão de podcast em castelhano. Você respondeu pro rapaz que ele disse: eu tô estudando o idioma. Então, se você estiver estudando castelhano, né, o popular espanhol, fica aí a sugestão: assistir a entrevista. Então, assim, pra gente, né, só passar aqui pela entrevista, a manchete é a que diz assim: OEA também responsável pelo golpe de Estado, diz Evo Morales, em que ele coloca novamente que ele sofreu um golpe, ele se dispõe a retornar ao país e disse que até janeiro de 2020 ele é o legítimo presidente da Bolívia e que ele considera que o seu retorno à Bolívia seria essencial, né, para um processo de pacificação
de estabilização, né, da Bolívia. E uma nota também do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o CELAG, também bateu nessa tecla em relação ao OEA, né, denunciando que, segundo a própria Organização dos Estados Americanos, apenas 0,22% das atas apresentaram irregularidades, né, e que, excluindo essas atas, mesmo assim o Evo Morales ganharia no primeiro turno em relação ao Carlos Mesa. E no último domingo também tivemos um ato aqui em São Paulo, no qual milhares de membros da comunidade boliviana na capital paulista se manifestaram a favor do Evo Morales, né? Lembrando que na época da eleição a gente repercutiu que ele teve uma votação bastante expressiva aqui. Isso, no Brasil como um todo, né? Mas em São Paulo, né? São Paulo, a comunidade boliviana é bastante grande. Aí, no final de semana, tivemos a assinatura do decreto, né? Que foi, na verdade, ele foi publicado na sexta-feira, dia 15, na noite de sexta-feira, dia 15, assinado pela Yanhes e seus 11 ministros, o decreto dizendo que integrantes das Forças Armadas que atuarem em legítima defesa do estado de necessidade, cumprindo suas funções constitucionais, estariam eximidos de responsabilidade penal. Tá? O Evo Morales disse que isso era uma carta branca de impunidade para massacrar o povo. Já o governo Yanhes disse que tem uma base legal para esse decreto na Lei Orgânica das Forças Armadas. Tá? O ministro, como se fosse ali o chefe de gabinete da presidente, disse: esse decreto simplesmente autoriza que, de maneira conjunta com a polícia, possam atuar no cumprimento e resguardo da ordem e da segurança de todos os bolivianos. Tá? Aí, continuando. Durante o final de semana e durante a semana, tivemos relatos de desabastecimento em La Paz, sem gasolina, sem alguns alimentos, por conta de partidários do Evo Morales bloquearem as estradas que levam esses mantimentos a La Paz. A gente já vai falar mais disso mais em diante, porém já no final de semana já tínhamos relatos desse tipo de coisa. Inclusive, tem algumas repórteres brasileiras na Bolívia, tá, que estão produzindo matérias e estão tweetando. Vocês podem acompanhar. Uma delas, por exemplo, é a Flávia Mantovani, da Folha de São Paulo. E também no último final de semana houve uma reunião entre os cartolas, né, dos clubes bolivianos para ver quando que o campeonato seria reiniciado, né? E essa reunião acabou em troca de socos. Para ver como está o clima, né? O campeonato ainda não tem uma data para voltar. Estima-se que seja no próximo final de semana. Lembrando que faltam 10 rodadas, né, para o término do Clausura, que é o campeonato do segundo semestre na Bolívia, vale como um título oficial. E agora tem um outro impasse, que os 16 capitães dos clubes da primeira divisão dizem que, além da situação política, deve também se acertar a questão dos salários atrasados do Sport Boys de Warnes, que é um clube do departamento de Santa Cruz. Aí, no final de semana, tivemos, como você já havia antecipado, os primeiros jornalistas estrangeiros saindo da Bolívia. Primeiro foi a equipe da emissora Telefé, em que um dos jornalistas, o Mariano Garcia, perguntou ao Luiz Fernando Camacho, né, o líder radical de Santa Cruz, porque ele dizia que Santa Cruz estava em paz, se no dia anterior teve violência na cidade. E aí o Camacho o chamou de radical, disse que ele estava mentindo. Começaram a surgir várias fake news sobre o jornalista, dizendo que, inclusive, que ele passava férias em Cuba porque ele era comunista e tudo mais. Ele e sua equipe, né, saíram da Bolívia, inclusive sendo, entre aspas, resgatados por uma equipe diplomática da Argentina.
Tá? Ele disse que não entende a repressão, a agressividade, pois ele jamais fez um juízo de valor. Eu dizia para eles que perseguir jornalistas desse modo era parecido com a postura do governo anterior, que eles queriam que saísse de cena. E aí tivemos a outra imagem que a gente mencionou, foi uma jornalista argentina, Teresa Bo, da Al Jazeera, do Catar, em que ela estava fazendo uma transmissão ao vivo na rua e um policial espirra, não sei se gás lacrimogêneo ou se spray de pimenta, no rosto dela, ao vivo, na frente das câmeras. Tá? Vocês podem ver o vídeo aí pelas internets. Profissionais também do Clarim receberam ameaças de militantes anti-Evo. E aí nós tivemos a principal notícia nesse aspecto, que foi que a nova ministra da Comunicação, a Roxana Lizarraga, como a gente mencionou no programa passado já, ela disse que havia uma lista de jornalistas sediciosos que seriam vigiados. E aí, junto com isso, nós tivemos um anúncio do ministro do Interior, Arturo Murilo, dizendo que a partir da segunda-feira, dia 18, seriam realizadas eventuais prisões contra pessoas que cometessem atos subversivos e de sedição. Tipo, olha a retórica que o cara usa, né? A partir de segunda-feira vou ordenar, e já tenho listas que estão sendo passadas por líderes de várias zonas, vão começar a detê-los. A senadores, senadoras, deputados, deputadas, nem todos, alguns deles que vão começar a publicar seus nomes, que estão fazendo subversão e rebelião contra o atual governo, tá? E também a lista de jornalistas que a gente mencionou, certo? No domingo, o Nicolás Maduro determinou que os diplomatas venezuelanos deixassem a Bolívia por conta do governo interino boliviano ter reconhecido o governo do Juan Guaidó, né? Ou seja, na prática, rompendo com o governo Maduro. Além disso, La Paz declarou que os integrantes da missão diplomática do governo Maduro eram personas non grata, ou seja, né, na prática estavam sendo expulsos de qualquer maneira. Aí, também no final de semana, o embaixador da União Europeia na Bolívia, o León de la Torre Cruz, reuniu-se com a Jeanine Áñez e disse que a União Europeia vai apoiar um novo tribunal eleitoral e pode enviar uma missão de observação como a da OEA. Queremos colaborar para que uma transição desemboque em eleições confiáveis, com todas as garantias e os padrões internacionais mais exigentes. Ele disse que apoia a iniciativa da Conferência Episcopal Boliviana de fazer uma mesa de diálogo entre governo, oposição e movimentos sociais. Tá? Ele disse que a prioridade é a pacificação e não se pode mais derramar sangue boliviano. Tá? É importante que líderes políticos não façam declarações incendiárias, né, segundo ele, e colocando então a OEA junto com a Igreja Católica na Bolívia como articuladores de uma transição para uma nova eleição. Aí no El País, o Francesco Maneto entrevistou o Carlos Mesa, né, o candidato que foi derrotado nas eleições e cuja chamada é: para a legitimidade desse governo é crucial a convocação de novas eleições. Tá? Novamente, não vamos passar pela entrevista inteira, mas recomendo ler a entrevista. Ah, mas eu odeio o Carlos Mesa, eu odeio o Evo Morales. Gente, vamos se lembrar, entrevista é você ler, consumir o que aquela pessoa está dizendo. Não que você precise concordar, ou nem que você precise gostar do meio de comunicação. Ah, não gosto do BBC, não gosto do El País. Tudo bem, dane-se. Você vai ler a entrevista para saber o que o Carlos Mesa está dizendo, o que o Evo Morales estão dizendo, pessoas diretamente ligadas aos atuais eventos, certo? Aí, na segunda-feira, novamente, o gabinete da presidência da Jeanine Áñez disse que se
o Congresso não chegar num acordo sobre novas eleições, uma sugestão é que, de maneira imediata, convoquemos eleições por decreto, tá? Que assim, né, que seria uma maneira de você forçar uma eleição, mas com eventual boicote de algum partido, boicote de algum setor político, o que só vai piorar a situação, né? É bom deixar isso bastante claro, tá? E, novamente, isso aqui, tudo que a gente está passando é factual. Depois a gente vai passar mais para questões de análise, certo? Aí, continuando. Na terça-feira, um estudo foi publicado por Julián Macias. Ele é o responsável pelas redes sociais do Podemos, da Espanha, né, o partido de esquerda espanhol. E o Julián Macias disse que foram criadas pelo menos 68 mil contas no Twitter em novembro de 2019, declarando apoio ao governo interino na Bolívia e ao golpe de Estado que o Evo Morales sofreu. Ah, Felipe, não foi golpe. Houve o programa anterior, ou leia meu texto na Gazeta do Povo e verão a argumentação de por que sim foi um golpe de Estado. E os avatares são homens brancos de óculos dirigindo. Pode ser. Com a bandeira da Bolívia. Ou então é um olho com a bandeira da Bolívia chorando. Mas, no caso, por exemplo, a conta do Luiz Fernando Camacho, ela em 16 dias passou de 3 mil para 130 mil seguidores. Aí você pode até dizer, não, mas pô, Felipe, o cara se tornou uma figura conhecida, um monte de gente deve ter começado a seguir ele, jornalista e tudo mais. Ok, perfeito. Mas, por exemplo, desses 130 mil seguidores, segundo esse levantamento do Julián Macias, 50 mil contas foram criadas em novembro de 2019. Vulgo esse mês. Pois é. E aquela coisa também, né? Muitas vezes aquelas contas que assim, tipo, Matias, e é uma sequência de 12 números, entendeu? Que nenhuma pessoa normal vai lembrar, entendeu? E é um cenário, né, que tem sido cada vez mais comum pelo mundo inteiro. Em eventos políticos, você ter ali um verdadeiro exército de contas suspeitas nas redes sociais para levantar alguma bandeira, para levantar uma hashtag, né? Então, esse tipo de coisa. Nos mais distantes países, assim, então você vê hashtags em apoio a Jeanine, por exemplo, na Indonésia. Isso. Isso é muito louco. Quando vocês... Fica a dica para os nossos ouvintes, eu já fiz isso várias vezes. E isso funciona para tudo que é assunto. Quando tiver um assunto tipo, muito polêmico nos Trend Topics, aí faz isso que o Matias falou, configura o seu Trend Topics do Twitter para mostrar os assuntos do momento na Indonésia, na Índia, Vietnã, Bangladesh, Belarus. Cara, na época dos debates presidenciais, você ia no Trend Topics de Belarus, todos os belorussos estavam assistindo os debates do Brasil. Os caras acompanham a política brasileira com paixão. Pois é, assim, das 10 principais hashtags, umas 6 eram ligadas ao debate brasileiro. Tá? Então, é um tipo de coisa que está ficando cada vez mais comum e que, por um lado, muita gente começa a se vacinar, ficar cético em relação a isso. Por outro lado, sempre tem gente que cai, né? Sempre tem gente que vê lá a hashtag, vê lá um monte de gente postando, vê postando às vezes aqueles conteúdos, né? As lorotas, né? Vulgo fake news, que é, por exemplo, você pegar a cena de um protesto que ocorreu 3 anos atrás e falar que é hoje. Esse tipo de coisa. Mas o fato foram criadas pelo menos 68 mil contas, tá? Recém-criadas, que postaram hashtags ligadas aos eventos na Bolívia, tá? Então, fica aí o aviso. Aí, na terça-feira, tivemos outro episódio bastante lamentável, que foi que uma refinaria de combustíveis em El Alto, que o Matias comparou, né, é a Guarulhos de La Paz, né? La Paz seria São Paulo, no caso, e a refinaria estava sendo bloqueada por manifestantes pró-Evo Morales. A polícia e as forças armadas da Bolívia usaram helicópteros e veículos blindados para desbloquear a refinaria de combustíveis e resultaram em
pelo menos 3 mortes, sendo que dessas 3, 2 pessoas morreram a tiros, tá? Foram baleadas durante esse desbloqueio, né, digamos assim, da refinaria. Um episódio que também foi condenado, recebeu uma moção ali de reprimenda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí na terça-feira, a filha do Evo Morales, a Evalis Morales Alvarado, recebeu um salvo-conduto para poder sair da Embaixada do México em La Paz e poder embarcar para o México para poder se juntar ao seu pai. Tá? Ela estava na embaixada, né, e não poderia sair para o aeroporto sem ser detida. Lembrando que essa questão do salvo-conduto, lá nos primórdios do podcast do Xadrez Herbal, esteve no centro do episódio do ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, que estava na embaixada brasileira, recebeu asilo do governo brasileiro, então o governo Dilma, porém o governo boliviano não concedia a ele o salvo-conduto para ele ir até o aeroporto, até o momento em que o então encarregado de negócios, Eduardo Saboia, realizou aquela operação de contrabandear, digamos assim, o Roger Pinto Molina por terra até o Brasil. Esse episódio levou à queda do Antônio Patriota como chanceler e despertou ali uma crise interna no Itamaraty e um princípio de crise nas relações Brasil-Bolívia naquele momento, tá? Então, porque assim, ou então outro exemplo seria o caso Assange dentro da Embaixada do Equador. Ele não podia sair da embaixada, senão ele seria detido. Por quê? Porque o governo local não concede esse salvo-conduto para falar, olha, tá bom, você está asilado pelo tal país, então você vai poder ir da embaixada para o aeroporto, a gente não vai te importunar, e aí no aeroporto você entra no avião e vai embora para esse país que te asilou, tá? É mais ou menos isso. Então, ela recebeu o salvo-conduto do governo boliviano e foi para o México se juntar ao seu pai. Aí na quarta-feira, dia 20, a Jeanine Áñez enviou ao Congresso um projeto de convocação para eleições gerais. Tá? Ela disse que a proposta pode ser aperfeiçoada, porém o documento é a base para um consenso nacional. Tá? Ela disse que o desejo do governo é que o parlamento aprove o mais rapidamente possível, né, para eleger as novas autoridades do Tribunal Supremo Eleitoral num prazo máximo de 15 dias. E aí, essas autoridades que vão definir a eleição, a data das eleições, que, lembrando, as eleições bolivianas que foram realizadas agora, elas não eram apenas para presidente e vice, elas também iam renovar todo o Congresso boliviano. A gente tinha falado isso na época, né, antes das eleições, tá? E a proposta da Jeanine, junto, né, com marcar novas eleições, anula o pleito anterior. Aí você pensa, mas não precisa anular, o Evo Morales já foi pro México e tal, justamente por conta das eleições pro Congresso. Então você anula os resultados da eleição anterior para cargos de deputados e senadores e marca então uma nova eleição, entre aspas, do zero, tá? Aí o Evo Morales, durante a semana, na quarta-feira também, ele deu uma entrevista ao Wall Street Journal, dizendo que, dentre várias coisas, né, que ele comentou, ele disse que a demanda clara do povo mobilizado é que essa ditadura deve sair. Isso significa que terminemos nosso mandato e, em troca, não seremos candidatos na próxima disputa eleitoral. Por uma questão de paz, para que não se percam mais vidas, sem problemas eu renuncio à minha candidatura. Meu grande desejo é voltar logo à Bolívia e minha presença seria importante para pacificar o país. Ele disse que não fraudou as últimas eleições, ele pediu uma comissão de investigação desse processo eleitoral e que nas novas eleições deverão ser observadas pelo Vaticano, a Organização das Nações Unidas e o Centro Carter para a Democracia, né, que a gente comentou uma época quando o Maduro expulsou o Centro Carter para a Democracia da Venezuela, que
o nome já entrega, né? Ele foi fundado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. E uma das suas principais finalidades é a observação internacional em eleições. E aí, é bom uma outra coisa aqui, que vejam, acho que essa daqui é a terceira ou quarta vez, só nesse resumo aqui desse bloco, que a gente cita a Santa Sé. Santa Sé, barra o Vaticano, barra Igreja Católica, barra as autoridades católicas na Bolívia, por conta e isso mostra uma coisa que a gente explicou nos últimos programas. A Bolívia é um país majoritariamente católico. Essa ideia ligada a setores do Camacho, setores mais radicais, neopentecostais, de que Pachamama nunca vai retornar ao palácio, né, de que os indígenas fazem culto a demônios e tudo mais. Na verdade, a Bolívia é um país marcado, como a gente explicou, pelo sincretismo. Na verdade, mais que 2/3, 70% da população boliviana é católica, tá? Assim como a maioria dos países de colonização espanhola, né? Então, a Igreja Católica ela acaba sendo vista, inclusive, como uma fiadora de um processo de paz, de negociação, e uma fiadora, digamos assim, confiável, pelo menos por parte de um setor da população, né? Aí, na terça-feira, além dos 3 mortos iniciais na refinaria que a gente mencionou, na noite da terça-feira foram confirmados um número de 8 mortos pelo Instituto Médico Legal da Procuradoria-Geral da Bolívia, tá? Então, assim, no início eram 3 mortos e depois 8 mortos. Eu tô indo, assim, super cronológico, factual, para vocês verem, né, como sempre. Quando uma crise está acontecendo, as coisas, né, vão surgindo novas notícias que vão, inclusive, desmentindo as notícias anteriores. O Evo Morales disse que isso era uma tentativa de genocídio contra a população indígena, enquanto o ministro do Interior, o Arturo Murilo, disse que era um movimento terrorista, tá? Aí, no total, tá, gente? Só para deixar claro, até o momento, para não ficar tão confuso assim, até o momento nós temos 38 mortes confirmadas nas 2 últimas semanas na Bolívia, tá? Depois do programa em que a gente falou aqui que, olha, uma ação militar só vai piorar a situação, foram 38 mortes, tá? Só para deixar um número aqui mais fechado, digamos assim. Aí teve um outro episódio que foi que manifestantes estavam carregando os caixões dos mortos na refinaria ontem, quinta-feira, tá? 5 dos mortos. E aí, em El Alto, isso, e aí a polícia foi dispersar essa manifestação com bombas de gás lacrimogêneo. E aí as pessoas saíram correndo, né? As pessoas se dispersaram. E, inclusive, tem uma foto que mostra que 2 caixões foram deixados na rua, porque as pessoas tiveram que sair correndo, tá? Então, assim, um negócio absurdo. E aí, também ontem, foi atualizado que todos os mortos na refinaria foram mortos com ferimentos de balas de arma de fogo, tá? Não foi não teve pessoas mortas por, sei lá, pedras, alguma coisa assim, tá? Foram todas mortas a tiros com armas de fogo. E esses protestos estão sendo muito marcados. Aí que eu vou aproveitar para dar uma alfinetada, que eu não vou me segurar, peço desculpas, né? Mas todos esses protestos estão sendo muito marcados pelo uso da Huipala, que a gente já explicou, que é a bandeira do arco-íris, que representa o legado Inca. E aí teve um dos grandes problemas, às vezes, de falar de política internacional é que, às vezes, as pessoas seguem algumas perspectivas formadas, né? Às vezes em think tanks um pouco distantes dessas questões. E aí teve um comentarista dizendo que a Huipala
é uma bandeira que inventaram nos últimos anos para representar os incas. Aí eu tenho 2 observações a fazer. Primeiro, a não ser que alguém me mostre uma árvore de bandeira, toda bandeira é inventada. Tá? Bandeira não é algo que brota na natureza. Segundo, no caso da Uipala, recentemente, né, esse ano eu tive o privilégio de ir ao Chile, visitei o Museu de Arte Pré-Colombiana do Chile e tal. Você tem uipalas preservadas, poucas, porque como elas são de lã, né, de lã de lhama, é um material que deteriora com o tempo, né? Mas você tem uipalas, inclusive uma preservada lá no Chile e uma preservada na Suécia, que são datadas da virada do século X para o século XI. Elas são mais antigas, por exemplo, do que qualquer bandeira de Portugal. Então, assim, a Uipala ela não é uma bandeira inventada nos últimos anos. Nos últimos anos ela foi resgatada como símbolo dessas comunidades indígenas. Mas a bandeira do arco-íris, o que acontece é que às vezes as Uipalas elas têm cores diferentes, porque a ideia é representar o arco-íris. E só me permite uma precisão, Felipe. À vontade. Elas são ligadas aos povos originários dos Andes, né? Não é do legado Inca. Né? Só dos Incas. Lembrando que Inca era a família, era a nobreza. A nobreza dos Quechua. Isso, você foi muito bom na sua observação. Então, assim, esse discurso de que a Uipala é uma bandeira inventada pelo Evo Morales para diminuir a bandeira boliviana e tal. Novamente, a não ser que me mostre uma árvore de bandeira. Até lá, toda bandeira é inventada. Bem, você tocou num outro ponto, né? Você comparou com Portugal, que para alguns historiadores é o primeiro estado moderno, Sim. Vamos dizer assim. Mas a Uipala é mais antiga que a própria bandeira boliviana. Isso. O que o Evo fez foi só colocar elas em pé de igualdade. Isso. Esse resgate e de um Estado plurinacional. Veja, não é o fim do Estado Nacional, ele só adicionou outras nações juntos, né? Então, assim... como eu disse, eu sei que às vezes quando eu dou essas alfinetadas ou quando eu levanto a plaquinha de eu já sabia, tem alguns nossos ouvintes que adoram quando a gente faz isso, tem outros que acham meio babaca. Eu admito que às vezes sou meio babaca, é que tem coisa que eu não consigo me segurar, tá, gente? Porque assim, uma pessoa ser paga, né? Eu digo ser paga no sentido de uma pessoa remunerada. Não estou falando do cara ali no ponto de ônibus, da esquina, falando alto. Entendeu? Uma pessoa que é paga para supostamente ser comentarista desse tipo de assunto. Fala, não, a Uipala é uma bandeira inventada. Porra, cara, sabe? Abre ali, vai ali, ó. Não é nem jabá, tá, gente? Mas fica a dica, inclusive, para os nossos ouvintes. Editora Contexto, História da América Latina, da Gabriela Pellegrino e da Maria Lígia Prado, né? 2 professores da USP. Eu fui aluno da professora Gabriela Pellegrino, inclusive. Fui aluno das duas. Então, assim, é um livrinho fininho, tá? Mas que dá uma base legal para você compreender a história da nossa vizinhança. Manual. Acabou, sabe? Porque eu posso virar aqui e falar: a bandeira do Brasil foi uma bandeira inventada. Porque foi. Qualquer bandeira foi inventada. Né? A bandeira da Alemanha foi inventada. Bandeira da Rússia foi inventada. Bandeira da Islândia foi inventada. Eu não sei de cabeça, não vou saber de cabeça, qual a bandeira mais antiga em uso sem nenhuma mudança. Mas eu sei que ela foi inventada. Né? Então, assim, aí voltando. Aí vem um ponto em que vários dos nossos ouvintes mandaram, que foi: na quarta-feira, o governo boliviano, via o ministro Arturo Murilo, que a gente mencionou várias vezes já, divulgou um vídeo que mostraria um líder cocaleiro chamado Faustino Iacre. Lembrando que cocaleiro é plantador da folha de coca, não tem necessariamente uma ligação com cocaína, tá? Inclusive, a gente já mencionou aqui, proporcionalmente a Bolívia, comparado com Peru e Colômbia, é o país em que a coca é menos destinada à cocaína, tá? Porque a Bolívia tem um uso da coca para outras finalidades muito maior do que nesses outros países, por conta da altitude, como chá e mascar coca e tudo mais. E para ritos religiosos também. E aí, esse vídeo mostra o Evo Morales, mostraria o Evo Morales, né? Conversando com esse líder cocaleiro,
que, segundo o ministro, tem ligações com o narcotráfico, tá? Para manter o cerco e o bloqueio de estradas para derrotar o golpe de Estado racista e fascista. Tá? Abro aspas para suposta voz do Evo. Irmãos, não deixe que entre comida nas cidades. Vamos fazer um cerco às cidades. Essa é a ditadura. Alguns não entendem, mas as pessoas vão ver o que é viver a ditadura com esse golpe de Estado. Né? Temos que rejeitar minha renúncia, tentarei voltar, irmão, mesmo que me prenda, lutaremos muito contra os racistas. Aí o ministro, quando divulgou esse vídeo, ele disse assim: Evo Morales ordena que não entre comida nas cidades. Isso é um crime contra a humanidade. Não pode ser assim. Os bolivianos acreditaram nele, 70% dos bolivianos votaram nele e hoje em dia ele ordena que matem de fome o seu povo. Tá? Aí o Evo Morales disse que esse vídeo, na verdade, era uma farsa, era uma colagem. Tá? Disseram que eu estava na Bolívia, que eu já estava na Bolívia, que soldados russos estavam em meu país para minha chegada, agora me acusam com montagens como parte dessa campanha de mentiras. Tá? Ele dizendo então que não é a voz dele. E aí o que acontece? Você tem esse líder cocaleiro, tá? Para quem não viu o vídeo, só que uma descrição básica. O Faustino conversando ao telefone com o Evo Morales. E aí o telefone estaria ali num viva voz, e aí tem uma pessoa filmando a conversa, captando o áudio do Evo. Ou seja, não foi uma gravação interceptada, não foi a conversa de telefone gravada. Foi um vídeo de uma pessoa filmando essa conversa. Se a pessoa estava filmando essa conversa, era para esse vídeo ser usado de alguma maneira, se for realmente o Evo. De que maneira? Ou para mostrar para partidários do Evo, dizendo, aqui, o Evo tá dando as ordens, é para seguir isso daqui, o Evo tá com a gente. Ou então, alguém filmou pensando, olha, vou publicar isso aqui, vou jogar isso aqui no ventilador para mostrar que o Evo quer bloquear as cidades. A terceira opção é a que o Evo disse, que não seria ele. Seria ali um vídeo do cara ao telefone e botaram um áudio por cima, um imitador, uma voz falsa, não sei, tá? O fato é, o governo diz que esse vídeo é legítimo, o Evo Morales diz que não é. De qualquer maneira, novamente, eu vou subir aqui a plaquinha do Eu Avisei e mostrar que, vou repetir as palavras que eu disse. Quando você tem uma ação militar, quando você tem uma ruptura dessas, o lado derrotado, seja hoje o lado do Evo, fosse o lado do Camacho, do Carlos Mesa, quem for, não vai simplesmente botar suas coisas numa trouxinha e ir para casa. O outro lado vai reagir e a crise vai aprofundar. Eu tô dizendo que tá certo o Evo bloquear as cidades, caso ele tenha mandado isso. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo como uma reação a algo que aconteceu. Assim como, se o Evo tivesse mandado o exército reprimir as manifestações e o Camacho, ele não ia simplesmente para casa e ficar jogando videogame. Ele ia tentar de alguma maneira pressionar, fazer bloqueios também, convocar a greve de caminhoneiro, por exemplo, né? Uma coisa que a gente teve no Brasil, teve no Chile nos anos 70, né? Então, sei lá, o lado que sofre um golpe, e aqui quando eu digo golpe, né, eu não tô nem falando golpe de Estado, eu tô falando golpe no sentido de uma luta de boxe, entendeu? Um lado que sofre um soco, ele vai dar um soco de volta. Ação e reação. Pois é, a não ser que todo mundo sente e converse bonitinho, tá? Aí vamos continuar. Além disso, tem uma questão sobre esse aspecto dos cercos, que em 2003 e 2005, manifestantes indígenas, também naquela situação, fecharam acessos, especialmente a La Paz, né, o chamado cerco de Tupac Katari, para causar um desabastecimento por conta das crises políticas na época. Né? Inclusive, uma dessas crises foi aquela crise da privatização da água numa das cidades, né? Os protestos... A guerra d'água. Isso, guerra da década d'água passada. Isso, guerra d'água.
Inclusive, em 2003, você teve o chamado Massacre de Outubro, quando a repressão do governo do Gonzalo Sanches de Lozada deixou mais de 70 mortos. E aí, algumas semanas depois, em 17 de outubro de 2003, ele renunciou. E quem é que assumiu? O primeiro nome é Carlos. Segundo Messa. Exatamente. Né? Então, assim, essa questão de você bloquear os acessos às grandes cidades, especialmente essas cidades andinas, que a gente explicou alguns no programa passado, o Matias já explicou em outras circunstâncias anteriores também, no Fronteira, sobre a história da Bolívia, elas são cidades que você tem ali, elas ficam um pouco mais isoladas. Né? A gente fala muito de Santa Cruz de la Sierra e tudo mais, porque são regiões que eram mais ligadas ao resto do Império Espanhol, até por conta da bacia hidrográfica. Né? É uma região ligada, inclusive, ao Brasil, ali pelos rios do Amazonas, né? Da bacia do Amazonas. Então, no caso de La Paz, de Sucre, El Alto, são cidades que ficam no meio das montanhas, literalmente. Então você consegue ali, eventualmente, bloquear estradas e fechar abastecimento. Então, assim, não estou dizendo que o vídeo é falso, não estou dizendo que o vídeo é verdadeiro, porque se eu soubesse, eu provavelmente estaria dando depoimento à polícia boliviana. O que eu estou dizendo é que é uma reação e uma reação boliviana, digamos assim, que já aconteceu em eventos anteriores. E há uma guerra de narrativas também, né? A disputa dos discursos. Aí, finalmente, notícia de ontem, na verdade, de quarta-noite, né? O Movimento ao Socialismo, o MAS, o partido do Evo Morales, apresentou no Senado um projeto de lei próprio para convocar novas eleições. Tá? Segundo a presidenta do Senado, que é do MAS, a Eva Copa, o projeto de lei excepcional e transitória para a realização das eleições nacionais e subnacionais anularia as eleições de 20 de outubro, nomearia novos membros do Tribunal Superior Eleitoral e realizaria essa nova eleição. Ou seja, um projeto parecido com o do governo, mas devem ter algumas diferenças e eles vão ter que, eventualmente, chegar num acordo. Por quê? Aí entra aquela questão do decreto que a gente mencionou. Porque o partido do Evo Morales, ele tem a maioria nas duas câmaras, tá, gente? Novamente, não é o Evo Morales renunciou, foi pro México, acabou a história. Não, o partido dele tem a maioria nas duas câmaras. Então, se o governo passar por cima do Congresso e convocar novas eleições por decreto, vai ser passando por cima, no fundo, do hoje maior partido do país. E aí, esse projeto do Senado, do MAS, foi aprovado, porém, é apenas um primeiro passo, porque ele depois vai para a Câmara dos Deputados e tem o projeto da Giannini, tá? E a presidente disse que é necessário um consenso, porém, se não tiver consenso, ela pode convocar eleições por decreto. Então, vejam só vocês, gente. A gente recomendou aqui 2 entrevistas, a gente fez uma análise bem factual, deixamos claro que hoje existe um cenário de repressão a protestos pró-Evo que deixaram dezenas de mortos na Bolívia, isso é importante deixar claro, tá? Também deixamos claro que você tem essas manifestações, por exemplo, de bloquear a refinaria, de bloquear estradas, né, especialmente na região andina do país. Só que aí, olha só, você tem os principais atores do país, o governo interino, o maior partido, o Evo Morales, dizendo: vamos convocar novas eleições com um novo tribunal eleitoral que tenha uma observação internacional da OEA, da Igreja Católica, da União Europeia, de quem for. Isso podia ter sido acordado 2 semanas atrás. Essa, inclusive, foi, à época, a resposta do Evo Morales ao relatório da OEA, que apontava as fraudes que hoje, né, o Matias trouxe informação, por exemplo, de que você tem outros estudos contrabalanceando isso. Mas, de qualquer maneira, você tem o Evo dizendo: olha, gente, eu não disputo as próximas eleições, tudo bem, eu só volto para o meu país, a gente chega no acordo e disputa as novas eleições com supervisão internacional.
Isso tudo podia ter sido feito. Não precisava do comandante das Forças Armadas do país e em rede nacional fardado pedir a renúncia do presidente e esses setores birutas, tipo do Camacho, começarem lá um exorcismo no Palácio Presidencial e que levou à violência, morte de pessoas, destruição de propriedade, seja de pessoas pró-Evo, seja de anti-Evo, levou à saída de jornalistas, levou a uma insegurança geral no país. Não precisava de nada disso, gente, é política. Platão já definiu política, a arte do possível, né? A arte do consenso. Né? Não sei se essa frase do Platão é do Arnaldo Jabor, é da Cecília Meirelles, sei lá, da Clarice Lispector. Caio Fernando Abreu. Então, assim, é sentar e conversar. Você estoura a corda para, no final das contas, estar esse cenário, essa convulsão. E aí o que acontece? Se o governo convocar eleições por decreto sem o partido do Evo, vai ser o maior partido ficando de fora e, novamente, vão ser anos, décadas de uma ferida social que não vai cicatrizar tão rápido. Vai ser eu vou dar aqui... Eu vou falar uma coisa que, por exemplo, os nossos ouvintes que eventualmente detestem o Evo Morales, que eu sei que tem vários, a Janine Anhes, que detesta o Evo Morales. Se você convocar eleições por decreto, sem o partido do Evo fazer parte de negociações, sabe o que vai acontecer? Um dia o Evo Morales vai voltar do México para a Bolívia como herói nacional e mártir. Então, assim, é isso que a Janine Anhes quer? Pensando com a cabeça dela? Na cabeça dela? Não, não é. Então, assim, é muito simples. No fundo, é muito simples. Tá? E aí, no fim das contas, só para a gente fechar essa parte de Bolívia, o Alberto Fernandes anunciou, né, nessa quarta-feira, dia 20, que o Evo Morales está convidado para a sua posse no dia 10 de dezembro e a Janine Anhes não. Né? Então, né, vamos ver aí qual vai ser. Né? Mais sobre a Bolívia, meu caro Matias? Não, vamos cruzar o Chaco em direção ao Paraguai. Isso, a gente começa pelo Paraguai, onde o ex-presidente Horácio Cartes, na terça-feira, dia 19, ele foi sujeito de um mandado de prisão na Operação Patrón, que é a Lava Jato do Paraguai. Tá? É a Lava Jato por toda a América Latina. Cara, inclusive, um monte de ouvinte nosso mandou notícia de que, assim, ônibus de flamenguistas para Lima passa por rodovia superfaturada do Odebrecht, um negócio assim. Um monte de ouvintes nossos mandou essa notícia. E outra coisa, antecipando, ia ficar para os recadinhos do final. O senhor se ferrou ao me zoar, porque teve torcedor flamenguista do Acre que foi de táxi pra final. Não, mas ele não saiu do Acre de táxi. Ele pegou já no Peru, se eu não me engano. Mas foram de táxi. Tá? O senhor me zoou, mas teve flamenguista que foi de táxi. Né? Boa sorte a todos os nossos ouvintes cariocas nesse final de semana. Que a cidade maravilhosa continue existindo, seja com vitória, seja com derrota do Flamengo. O Cartes, ele é suspeito de ter auxiliado um doleiro com $500 mil, 500 mil doletas, o doleiro Dário Messer, enquanto ele estava foragido da justiça brasileira. E aí ele fugiu para o Paraguai e no Paraguai recebeu auxílio do ex-presidente. E, segundo a matéria da Ana Luísa Albuquerque, Rafael Balago e Ítalo Nogueira, tem que ver se a Justiça Federal no Rio de Janeiro vai pedir a extradição do Horácio Cartes. Né? Não sei se tem alguma regra específica para um ex-presidente, né, ser extraditado. Não sei, né, no caso brasileiro. E a gente repercutiu o caso do Messer justamente durante, né, a época ali da crise de Itaipu. Isso, bem lembrado. Que foi concomitante. Essa crise de Itaipu que inclusive ficou um pouco, né? Tá um pouco aí. Com tudo que aconteceu no continente, ela tá meio. Mas. Estão levando em banho-maria, né? Mas nós somos um dos poucos veículos que falou um pouco disso. Aí, nós tivemos nessa quarta-feira
dia 20, o primeiro voo operado pela companhia Latam, que vai ligar São Paulo às Ilhas Malvinas, né? E o detalhe é que ele vai ter escalas na cidade argentina de Córdoba, e que gerou ali um certo ali constrangimento, né, tal. Lembrando que o Brasil reconhece o pleito argentino, para o Brasil é Ilhas Malvinas, não é Falklands, né, mas de que tem-se ali o receio de que eventuais políticos usem esse voo e tal, enfim. Inclusive, ano que vem, nós teremos alguns aniversários, algumas efemérides ligadas às Ilhas Malvinas. A gente está pensando em fazer um Fronteira sobre a Malvinas. Se a Latam quiser patrocinar para a gente gravar em loco, tá? Não vou achar ruim, não. Tá? A gente faz até um comprometimento aqui com um jornalismo imparcial, né, como desejam os nossos ouvintes, só quando eles ficam bravos com a gente, claro. Mas aí a gente grava lá e você defendendo os argentinos, eu defendo os britânicos, a gente faz uma coisa assim... Você vai defender os piratas, é isso? Um bem bolado e tal. Na verdade, se eu pudesse escolher, eu defendo os pinguins. Deixa as Malvinas para os pinguins e pronto, é a solução. Tá? Mas, agora falando sério, né, voltando a falar sério, essa semana foi iniciado esse voo que pode dar aí algum probleminha, né? Não sei os valores ainda e tudo mais, mas vamos ver aí. Já ouvi dizer que as Malvinas é um lugar bonito de se visitar. Aí a gente... Leve o casaco. Ah, sim. Não, agora dezembro é verão, né? Agora em dezembro... Mesmo assim. Mas mano, imagina julho. Nossa, lá. É louco. Eu acho que julho não vai ter nem voo pra lá, porque acho que não deve nem ter capacidade de voar por ali. Aí, cruzando a fronteira, vamos lembrar que agora, domingo, dia 24, teremos eleições no Paisito, no Uruguai, e o candidato da centro-direita, Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional, continua liderando as intenções de voto, com cerca de 47%, e o Daniel Martínez, da centro-esquerda, da Frente Ampla, soma 42% nas pesquisas. Então, muito provavelmente, teremos o Lacalle Pou vencendo as eleições. E teve um ouvinte nosso que mandou pra gente um vídeo de duas manifestações no Montevideo. Você viu isso aí? Eu vi, muito interessante. Uma manifestação da direita se encontrou com uma manifestação da esquerda, e aí eles fizeram meio que uma guerra de gritos de guerra. Não teve violência, não. Cada um na sua, cada um respeitando. Gritando ali os seus gritos, quase uma batalha de rap. O Uruguai, esse ano, é o país mais tranquilo do continente, tendo aí uma eleição chave, né, para os dois lados da política. Você sabe que oriental. Só porque você falou isso, daqui a 3 horas o Godzilla vai emergir do Rio da Prata, né, e entrar em Montevideo. Assim que a gente postar o programa, vai ter uma crise sem precedentes. O Godzilla vai atacar Montevideo. Aí a gente cruza a fronteira ali no Rio Grande do Sul para vir para o Brasil, com duas notas aqui, duas anedotas, né, sobre o BRICS. A primeira foi de que a Embaixada da Rússia no Reino Unido publicou no Twitter, né, um comentário sobre a cúpula dos BRICS, e a foto que ilustrava era a foto do ano passado. E aí muita gente tirou sarro, né, porque aqui no Brasil, porque era o Michel Temer no lugar do Bolsonaro. Muita gente achando que era até uma alfinetada no Bolsonaro, alguma coisa assim. Só que na foto também é o Zuma no lugar do Ramaphosa. Então, assim, foi claramente ali um estagiário que pegou a primeira foto que viu. Tá? Não foi, duvido muito que tenha sido de caso pensado, porque foram duas gafes, não foi uma só. Se fosse uma só, você até podia pensar que era uma alfinetada. Né? E aí, logo depois, o perfil tirou do ar e repostou com a foto correta. Né? Então, assim, a gente está falando isso porque muita gente usou isso para zoar o atual governo brasileiro, mas muito provavelmente foi erro mesmo, foi gafe, porque também está desatualizado no governo sul-africano, certo? E falando em governo sul-africano, o Ricardo de la Coleta, da Folha de São Paulo, realizou uma entrevista exclusiva
com o Cyril Ramaphosa, enquanto ele esteve aqui no Brasil. E é uma entrevista bastante interessante, recomendo a leitura, terceira entrevista que eu recomendo nesse bloco. E nessa entrevista ele sim dá uma alfinetada no governo brasileiro, tá? O Cyril. O Ramaphosa, isso. Porque o jornalista pergunta, né, assim... A política externa do governo Bolsonaro deixa as relações com o continente africano em segundo plano. Como você vê esse cenário? E aí ele coloca, o Cyril Ramaphosa dá uma resposta ali diplomática, né? Mas ele coloca, olha, você não pode ignorar um mercado de 1,2 bilhão de pessoas. Mesmo que você queira ignorar a África, você precisa negociar com ele. Nesse sentido, a África do Sul é ponto de entrada no continente africano, né? Então, a entrevista está interessante. Repito a sugestão, certo? Também no Brasil, o jornalista do UOL, Jamil Chad, repercutiu um estudo de uma organização suíça, a IMD, tá? Dizendo que o Brasil é um dos países que mais tem sofrido com fuga de cérebros. Tá? Em 2009... O World Talent Ranking colocava o Brasil em 14º lugar na lista de países que sofreu com a fuga de cérebros. Ou seja, quanto mais para baixo, pior. Tá? E em 2018 estava em 39 e agora está em 52, 52º de 63 países medidos. Tá? Então, assim, o Brasil, 10 anos atrás, estava em 14º de 63. Hoje está em 52º de 63. Tá? Então, falando dessa fuga de cérebros brasileiros, e que o Brasil, inclusive, caiu de 2018 para 2019. Tá? De 2018 estava em 39º, agora está em 52º. Tá? Lembrando, o que significa fuga de cérebros? São pessoas, mão de obra qualificada, que deixam um país para buscarem oportunidades ou de emprego ou de estudo em outros países, certo? Continuando, nós tivemos o chanceler da Venezuela, o Jorge Arreaza, do governo Maduro, dizendo que o episódio da tentativa de invasão da embaixada venezuelana em Brasília na semana passada foi decorrente de uma linha de comando direta entre o governo brasileiro e os líderes da invasão. Reportagem da Constança Rezende, do UOL, em Brasília, em colaboração com o Jamil Chad. Isso, porque também é uma entrevista e que a gente, pelos todos os motivos que a gente já explicou 15 vezes, a gente não vai repercutir toda a entrevista, né? E, finalmente, o Global Times anunciou que a empresa brasileira Vale assinou um contrato com a siderúrgica Yongfeng da China, né, para vender minério de ferro para os chineses em yuan, né? Yuan, que é a unidade da moeda chinesa, a moeda chinesa é o renminbi. Sempre tem um sabichão que quer corrigir os outros, falando, não, a moeda da China não é o yuan, é o renminbi. Tá bom, legal, tá? Todo mundo sabe disso, só que o nome mais popular é yuan. Tá? Então, a Vale vai vender minério de ferro em moeda chinesa para a empresa chinesa, como parte, inclusive, daquela estratégia da China, de que a gente já mencionou algumas vezes, de fugir do uso do dólar, tanto para enfraquecer o dólar, quanto para não deixar a China vulnerável a eventuais sanções dos Estados Unidos e a guerra comercial com os Estados Unidos, certo? Aí a gente cruza a fronteira norte para a Venezuela, onde o Juan Guaidó, no sábado, dia 16, inspirado ali pelos eventos na Bolívia, convocou novas manifestações contra o governo Maduro. As manifestações... Aliás, ele até disse que é um furacão democrático que está... atingindo a América Latina, saudou a Bolívia, né, recuperando uma citação clássica do Simão Bolívar, que seria a filha predileta do libertador. Porque Bolívia, né, Bolívia. E aí, ele convocou protestos no final de semana. Não vou dizer
que os protestos foram um fiasco, mas ele já conseguiu levar mais pessoas para as ruas, né? E aí, mas o mais importante em relação a isso foi que o Juan Guaidó denunciou que a sede do seu partido, o Voluntad Popular, o Vontade Popular, foi invadido por pessoas encapuzadas com armamento pesado e que 43 pessoas presentes foram feitas reféns, tá? Segundo o Guaidó, ele disse assim: presume-se que sejam das FAES, né, as Forças Especiais da Polícia, mas podem ser paramilitares, dissidentes das Farc ou Hezbollah. Enfim, aí imagens que ele postou no Twitter mostram homens usando coletes à prova de bala, capuzes, um deles está com um embaixador de moto, disseram que bateram nos reféns e levaram pertences. Tá? O governo venezuelano disse que isso era tudo uma mentira, que na verdade não aconteceu nada disso. Aí a gente cruza outra fronteira, vamos até a Colômbia, em que tivemos o que algumas entidades trabalhistas colombianas classificaram como a maior greve geral do século XXI no país vizinho, já que na quinta-feira, ontem, dia 21, tivemos, segundo as estimativas do governo, tá, pelo menos 200 mil pessoas nas ruas. Já segundo a Central Única dos Trabalhadores colombiana, a CUT Colômbia, mas que não tem ligação com a nossa CUT, é só, né? A sigla. A sigla é a mesma. Teria sido mais de 1 milhão de pessoas nas ruas por todo o país. Tá? Houve bastante repressão também e em Cali houve toque de recolher. Isso, a gente teve pelo menos 25 detidos. Teve 47 policiais feridos e 11 ônibus em Cali, que você citou, incendiados. Tá? Essa manifestação é em resposta a um pacote de medidas econômicas do governo Iván Duque, tal qual no Equador, né? Não teve um disparador tão grande quanto o aumento do combustível, igual ao país vizinho. Mas a taxa de reprovação do atual governo colombiano beira os 70%. E aí o Iván Duque realizou uma reunião de emergência na manhã dessa sexta-feira com todos os seus ministros para lidar aí com essa greve geral que ocorreu na quinta-feira em relação a esse pacote de medidas econômicas. Eu pelo menos não me debrucei muito sobre quais são as medidas econômicas. É possível que semana que vem a gente consiga dar mais informações, até porque os eventos foram muito recentes. Peço desculpas. E aí a gente vai pela costa do Pacífico, né? Não cruza nenhuma fronteira, mas vamos até o Chile, onde foi definido na madrugada, né, de sexta-feira, que abril de 2020 será marcado um plebiscito, tá, para perguntar à população se o Chile deve elaborar ou não uma nova Constituição para substituir a atual do período Pinochet. Tá? Foi publicado um documento de 2 páginas chamado Acordo pela Paz e uma Nova Constituição. E aí vai ser o seguinte: no plebiscito vão ser 2 perguntas. Tá? Você é a favor de uma nova Constituição? Sim ou não? Se for ter uma nova Constituição, você acha que ela deve ser redigida por uma comissão mista ou uma Assembleia Constituinte? Tá? No caso da comissão mista, seria o atual parlamento mais pessoas eleitas para escrever a nova Constituição. Caso escolha uma constituinte, aí vai ser uma eleição do zero, tá? Para eleger um parlamento responsável apenas para redigir a nova Constituição. Tá? Então, vamos ver. A previsão é de que a carta, uma eventual carta, né, fique pronta apenas em 2021, tá?
Então é importante deixar isso claro, que não é assim, vai tudo aqui ocorrer num instalar de dedos. A democracia, né, ela costuma ser mais devagar, ela tem, como eu diria Ciro Gomes para Cabo Daciolo, né, ela tem o seu preço. E de acordo com a Sociedade Oftalmológica Chilena, foram registrados 225 casos de trauma severo dos olhos entre 19 de outubro e 10 de novembro, né? Já é notório, assim, muitas vítimas da repressão das forças de segurança públicas no país transandino. Inclusive no último final de semana, os jogadores do Deportes Concepción, da terceira divisão chilena, entraram em campo tapando o olho com uma das mãos, né, em solidariedade a essas vítimas, né. Falando no campeonato chileno, hoje foi reiniciado depois de 6 rodadas adiadas, né, com o começo dos protestos. 2 partidas estavam previstas, mas só uma acabou acontecendo lá no acampamento minerador de El Salvador, no qual o Cobresal bateu a União Espanhola por 3-2 com gol de Marcelo Cañete, garantindo a vitória do conjunto mineiro. Já na capital, em Santiago, no estádio Bicentenário de La Florida, né, onde a União La Calera, que é da 5ª região, mas jogaria em Santiago, receberia o Deportes Iquique. Só que diversos torcedores do Colo-Colo invadiram o recinto, não permitindo, né, que o jogo continuasse. Então a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile ainda vai decidir se o restante da rodada será realizado neste final de semana.